Olá, estamos aqui no segundo dia do nosso estudo, né, com o tema Você não é um acidente. Começamos com Isaías, separei aqui Isaías, para nós lermos. Vou falar só essa parte de Isaías, não vou ler o versículo, e aí lá na frente a gente volta nisso, tá? Eu sou o seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, 2. Você não é um acidente. O seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. Sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele já o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, por sorte, por destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo e quis que permanecesse vivo. A Bíblia diz em Salmos 138, 8. Os Salmos é um livro muito importante na Bíblia. 138:8 fala: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. E aqui fala, exatamente isso. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então Ele vai cumprir o propósito em nossa vida. Ele determinou cada detalhe do nosso corpo. Ele escolheu nosso biotipo, nossa cor de pele, nossa cor de olhos, nosso tipo do cabelo, nossa altura, formato dos nossos dedos, formação do rosto, o nosso cérebro. Então tudo foi por conta dele. E também determinou os nossos talentos e habilidades. E o dom é dado por Deus. Aqui na Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo, sabe exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmos 139, 15. Que lindo, né? Quando a gente para pensar, vocês já se imaginaram? Fecha o olho, imagina Deus criando cada parte do nosso corpo. Pegue um momento, fecha o olho e foca nisso. É tremendo, é uma coisa linda, que chega a dar vontade até de chorar, de tanta emoção, coisa mais linda que tem. Que já viram a formação de um bebê dentro da barriga, coisa mais linda, mais sobrenatural, mais, é tudo. É a coisa mais linda que tem na vida é o nascimento de uma criança, né? Tanto que é tão esperado assim, tão festejada a chegada de uma criança. Aqui, Deus também, Deus fez você por um motivo e significa que também decidiu a hora do nosso nascimento, o tempo de vida. Então ele determinou o dia para nascermos, o horário para nascermos e o dia para morrermos. Então é tudo planejado. Tem tudo um planejamento. A Bíblia diz: antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro. Salmos 139, 16. Na verdade, eu não vou ler só o 16, vou começar no 13 para fazer sentido. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e estremecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos em seu livro, antes de qualquer deles existir. Como é precioso, que texto lindo, precioso esse, E aí ele completa ali também, vamos completar no 139, 23, fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações, vê se em minha conduta
algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que perfeição, que lindo. Gente, leia a palavra de Deus, é a coisa mais linda, mais perfeita. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. A sua etnia, nacionalidade não são casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso, planejou tudo conforme o propósito dele. Na Bíblia, em Atos 17, 26, diz... Atos 17, 26. Diz aqui. Eu vou começar no 24, tá? É o que eu falo, às vezes a gente lê um versículo, mas existe um contexto para aquele versículo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, fôlego e demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Quando fala dessa parte de tatear, Deus está conosco, do nosso lado, e tem pessoas que não conhecem, que não tiveram uma conversa com Deus, não se relacionam com Deus, embora Ele esteja do lado. Alguém já brincou de gato-mia? Gato-mia, você sabe que a pessoa, né, quando as pessoas se fecham, né, geralmente as crianças brincam, se fecham dentro de um quarto escuro, cada um se esconde num ponto do quarto, e aí quando o pegador entra no escuro e fala gato-mia, aí um deles tem que responder miau, e ele vai tentar achar naquela escuridão aquela pessoa que falou miau. Então essa é a brincadeira do gato-mia. Deus conosco, a mesma coisa. Ele está ali, naquele local, naquele ambiente, só que está tudo escuro e a gente não enxerga ele. Né? Ele está falando miau, miau e a gente não consegue encontrá-lo. E aqui fala, né, essa parte do... Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrar. Às vezes tateando, né? Sem encontrar, buscando ele, né? Tateando ele. Vocês entenderam? Então a gente tem que criar esse relacionamento, tá? Não só tatear, mas buscar mesmo, pegar mesmo, sentir ele. Né? E é ele que vai fazer o sentido, lembra? Cristo no centro. Ele fazendo sentido na nossa vida. Vamos para outra aqui. Deus nunca faz nada acidentalmente, então você não é um acidente. Jamais comete erros. Deus não. Ele tem um motivo para tudo. Todas as plantas, animais foram planejados por Deus. Cada pessoa foi realizada com um propósito de Deus. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia fala em Efésios 1:4, que é um livro muito importante, Efésios também, que ele ensina a gente a viver de acordo com a nossa vocação, né, com o nosso propósito. Em Efésios 1:4 fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado, né? Aqui mostra, né? Olha só, bem claro, né? Que em amor nos predestinou. Ele fez a gente em amor, sem querer nada em troca. A única coisa que ele pede para nós é nos relacionarmos, sermos amigos dele. Predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente entra para a família e nos tornamos filhos. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. Em Tiago 1,18, vamos procurar Tiago 1,18.
Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Primeiros frutos são as primícias, a coisa mais importante, né? A gente sabe que é a primícia, o seu melhor. Então ele fez o melhor por nós aqui. Isso tudo através da fé. Na verdade, né? A gente não consegue ver, não consegue sentir, muitas pessoas não sentem ali, mas a gente tem o que? Fé. Fé de que Deus nos criou. É incrível, né? Como a gente acredita em algo que a gente não vê. Então, para você ver que ele deu até a fé para todos nós, né? E tem pessoas que não sabem usar a fé. Então, aqui em Tiago falou que ele decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, né? Para sermos primícias. Isso demonstra o quanto Deus nos ama e nos aprecia. Como ele gosta da gente. E como ele deve passar raiva do que a gente faz, né? Imagina só. Aqui, a Bíblia fez a mesma constatação de que Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Isso está em Isaías 45:18. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Ele precisava disso? Porque ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender em profundidade, mas é essencialmente confiável. É o único amor confiável, 100%, é o amor de Deus por nós. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar sua vida. Você pode não ser amado pelos seus familiares, por seus amigos, ser rejeitado em algum local de trabalho, que seja, mas você precisa saber que Deus te ama, o amor dele é maior do que tudo. Essa é a verdade que tem que guardar no coração. Eu sou amado por Deus. Até repitam alto isso, eu sou amado, eu sou amada por Deus. A Bíblia diz muitas passagens que Deus é amor. Deus é justiça também, mas Deus é amor. Na verdade, o tema central da Bíblia é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o tema central da Bíblia é o amor. Né? Não tem outra coisa que ele pregue ali a não ser o amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. Ela diz que ele é amor. Né? Há perfeito amor na interação da Trindade. Quem não sabe, Trindade é o trino, né? Deus, Filho e Espírito. Deus, Jesus e Espírito Santo. Tá? É o trino. Então, Deus não precisava criar a gente, ele já é completo, né? Ele não estava sozinho também, mas desejou criar-nos para expressar o seu amor. Sabe quando você ama muito alguma coisa e você quer fazer? Eu amo fazer crochê, então eu vou fazer toalhinhas, vou fazer tapete. Você quer fazer porque você gosta muito daquilo, né? Eu gosto muito de bolo, então eu vou fazer bolo. Eu gosto muito de criança, então eu vou cuidar de criança. Então, por que a gente faz algo que a gente gosta? Ou que a gente ama? Para expressar aquele amor. Então, Deus fez a mesma coisa. Ele nos criou para expressar o seu amor. Porque ele amava muito. Se não houvesse Deus, seríamos todos um acidente, causados por algum evento cósmico aleatório. Você poderia parar de ler este livro, porque a vida não teria propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além de nossos breves anos no mundo. Então a gente não teria uma esperança de uma eternidade, de viver com Deus, próximo dele ali, né, na eternidade. Se não existisse Deus, não teria sentido. A gente ia passar a vida... quase que eu rabei meu livro. A gente ia passar por essa vida sem sentido, sem um objetivo, né? Não há um Deus que o fez e por uma razão. Assim, sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e o propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. Em Romanos 12:3, tem uma frase que fala isso, né? Um versículo que fala assim: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é
e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Ele não é o que Ele é pelo que nós fazemos por Ele. Ele é pelo que Ele é porque Ele é. Nossa, que confusão! Essa verdade está também num poema de Russell Kelfer. Eu vou ler para vocês rapidinho esse poema, bem bonitinho ele. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão, o nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição, é o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos e não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil e Deus lamentou sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão e pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Muito forte, lindo, poderoso, né? E agora vamos passar para a nossa tarefa do dia 2. Aquele quadrinho, pensando sobre meu propósito de vida. Sempre que nós formos fazer, mesmo ler o capítulo, lembre-se sempre de estar orando, tá? Orem da maneira de vocês. Então o tema para reflexão é: não sou um acidente, eu fui planejado. Versículo para memorizar, está em Isaías 44:2. Eu sou o seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. E a perguntinha é: sei que Deus me criou de forma singular, não criou outro igual. Temos uma prova disso. Nossa impressão digital, quando a gente coloca a impressão digital no documento, o que significa? Só para deixar uma marquinha ali? Não. Significa que cada um da face da Terra, no mundo inteiro, tem a digital diferente do outro. Porque senão não teria sentido naquele RG eu colocar a minha digital. Mesmo porque nós temos às vezes homônimo, né? Nomes parecidos, iguais. Por exemplo, Antônio da Silva, tem um outro Antônio da Silva. O que vai diferenciar o Antônio da Silva 1 do Antônio da Silva 2 é a digital, porque somos diferentes. Então mostra bem claro que nós somos diferentes. Vocês percebem que tudo com Deus vai encaixando. A gente às vezes fala, mas por quê? Porque sempre tem uma resposta, tudo encaixa. Então vamos voltar à pergunta. Sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Tem pessoas que não aceitam, por exemplo, a pessoa às vezes é muito nervosa. A pessoa às vezes não aceita que é nervosa. A pessoa é muito calma, não aceita que é muito calma. Na parte da formação, tem pessoas que, por exemplo, aquela família, não aceita aquela família, não aceita o local que mora, não aceita as condições que tem. Na parte da aparência, não aceita o cabelo, não aceita o formato do rosto, aí quer mudar o nariz, quer fazer plástica ali, quer mudar aquilo, né? Esconde aquilo, né? Então tem pessoas que não aceitam, né? Todos nós tem alguns pontinhos que a gente não aceita, né? Mas lembrando que Deus nos formou de forma singular, Ele formou a gente perfeitamente dessa maneira. Ele não espera de nós uma cirurgia plástica no nariz, uma cirurgia na orelha, uma cirurgia na barriga, né? Ele não aceita isso. A única coisa que a gente tem que cuidar, claro, foi o corpo que Ele nos deu, é o templo dele, né? A gente habita um espírito em nós, então nós temos o dever de cuidar, né? Cuidar, mas não ter que mudar porque não gosta, porque Ele nos fez dessa maneira. Então, o primeiro ponto para uma transformação é a gente entender, na verdade é o segundo ponto. O primeiro ponto para uma transformação é aceitar que Deus está no centro e é nos anular. E a segunda é nos aceitar, tá bom? Então encerramos aqui o segundo dia e até amanhã. Fiquem com Deus.